Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, estamos retornando para mais uma reflexão bíblica. Esperamos que você seja ricamente abençoado pela exposição da bendita palavra de Deus, que sempre dá luz e dá entendimento aos simples. Eu gostaria de tomar por base o texto do profeta Ageu, capítulo de número 1, e os versículos de número 1 ao de número 8 para a nossa reflexão bíblica. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no sequetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Queridos irmãos, o texto profetizado pelo profeta Ageu, um dos profetas menores, ele traz algumas lições muito importantes para nós. E é exatamente sobre isso que eu quero refletir com você. As consequências por vivermos negligentes a Deus e a sua palavra. Ageu é o profeta cujo nome significa, do hebraico, festivo ou festa de gratidão. Ele foi contemporâneo de Zacarias, e Ageu foi a primeira voz profética levantada por Deus a se ouvir logo após o retorno dos judeus de Judá, não é, a tribo de Judá e de Benjamim, do cativeiro babilônico, que durou 70 anos. O contexto histórico do livro de Ageu, ele é muito importante para que a gente compreenda a mensagem dele. É que em 1538 a.C., Ciro, o rei da Pérsia, ele autorizou que 50 mil hebreus que habitavam ou que haviam sido levados por Nabucodonosor para a Babilônia, eles voltassem para sua pátria, para Jerusalém, para a reconstrução dos muros, da cidade e do templo. E acompanhando esses 50 mil judeus, foram designados por Ciro para liderar o povo, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Então, é muito importante que a gente entenda esse contexto histórico, lendo também o livro de Esdras, não é? Esdras, que foi um intérprete da lei, que foi um líder do povo de Deus. Então você pode ler o capítulo 1, capítulo 2 e todo o livro de Esdras, e você terá
uma compreensão exata deste contexto histórico do retorno dos hebreus da Babilônia para Jerusalém. Porém, um detalhe nós precisamos aqui frisar, é que os samaritanos, eles se opuseram à obra da construção. Os samaritanos que haviam se tornado inimigos, não é, dos hebreus, eles se opuseram e a obra da construção, ela foi paralisada, interrompida por quase 15 anos. Você pode ver isso no capítulo 4 de Esdras. Então nós veremos que a construção da cidade e do templo, ela foi interrompida, mas não simplesmente devido os inimigos dos hebreus, né, os samaritanos, terem interferido, mas ela paralisou a construção exatamente por falta de interesse do povo hebreu, por falta de esforço, por negligência, por indiferença à obra de Deus. Eles negligenciaram, eles se comportaram indiferentes, foram negligentes. E neste cenário de indiferença, de negligência, de inércia espiritual do povo que havia retornado, Deus levanta o profeta Ageu. O profeta Ageu é levantado para exatamente ser o porta-voz de Deus, o embaixador de Deus, e chamar o povo, exortar, advertir, despertar o povo, conclamá-lo à construção do templo. E a justificativa do povo, ela foi reprovada por Deus, através do profeta Ageu. O texto que eu li, ele revela isso, a partir do versículo 2, que Deus não aceitou a desculpa que o povo hebreu deram por terem paralisado a construção do templo e da cidade. Veja que no versículo de número 2, não é? A palavra de Deus diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então esse argumento, essa justificativa, não foi aceita por Deus. Na verdade, o povo hebreu, após o retorno, não obstante o retorno, não é, a libertação, que trouxe grande júbilo e alegria à nação, até porque era um cumprimento profético aquele retorno, o povo se acomodou, não é? Ficou na sua zona de conforto, ficaram apáticos, inertes espiritualmente, insensíveis e foram pessimistas. Não acreditaram no poder, na graça, na provisão de Deus para intervir naquela causa e seguirem na construção, porque Deus pelejaria por eles, Deus daria a vitória, porque era a vontade de Deus. Então eles disseram a seguinte justificativa: não veio ainda o tempo. Porém, veja o que é que Deus diz para eles no versículo 4 do capítulo 1 de Ageu. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucada, e esta casa há de ficar deserta? Então, as casas dos hebreus estavam sendo construídas, estucadas com madeira de cedro, que era uma madeira nobre, que aquecia no inverno e esfriava no verão. E interessante é que, na verdade, Deus não estava repreendendo eles simplesmente pelo fato deles estarem construindo casas estucadas, que não tem nenhum pecado nisso. Porém, o problema era a indiferença, era a negligência, porque ao passo que eles investiam, trabalhavam, se esforçavam para construir as suas casas, eles não se despertaram para construir o templo do Senhor. Eles inverteram valores,
priorizaram o seu bem-estar, os seus próprios, as suas próprias necessidades, priorizaram os seus interesses pessoais, essa que é a verdade, e desprezaram a obra de Deus. Então Deus levanta o profeta Ageu para repreendê-los diante daquela situação em que eles estavam bem e a casa de Deus, o templo, em ruínas, e não se tomava nenhuma iniciativa. Então Deus levanta o profeta Ageu, levanta também o profeta Zacarias para repreender o povo e despertá-lo por não estarem dando a devida primazia à obra de Deus, ao reino de Deus. Então, no versículo de número 5, Deus continua repreendendo a nação que havia retornado e diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Então, as suas próprias vidas, os seus próprios interesses. Então, a partir daí, não é? Enquanto que eles estavam priorizando os seus ideais, então Deus, ele levanta o profeta Ageu e começa a mostrar para eles as consequências que vieram pela inversão de terem priorizado os seus próprios interesses em detrimento da obra de Deus. Então aí começa agora as consequências, a mão de Deus pesando sobre aquela nação. A partir do versículo de número 6 do capítulo 1 de Ageu, Deus começa mostrando as consequências que eles estariam vivenciando, colhendo por conta daquela situação de negligência e indiferença total à obra de Deus. Então, no versículo de número 6, começa a palavra do Senhor dizendo assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário no sequitel furado. Queridos, a mão de Deus estava pesando. A situação agora era complexa, porque, continuando a leitura, nós podemos ver no versículo de número 10 o que estava acontecendo. Por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. O versículo 11. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho de vossas mãos. Então, Deus estava agora permitindo que eles padecessem as consequências dessa inversão de prioridades. Não é? Parecia que tudo estava bem, mas espiritualmente tudo estava mal. Embora eles estivessem construindo casas estucadas com madeira de cedro, a vida material parecia estar fluindo bem, mas espiritualmente a vida estava em decadência, decadência espiritual. Então, o pior de tudo, não é que o povo não relacionava, não fazia ligação agora daquela situação que eles estavam vivendo, a terra sem produzir, a seca destruindo tudo, a terra não produzindo fruto, o céu detendo a chuva, não havia a chuva seródia, a chuva temporã, a chuva para o plantio e a chuva para o amadurecimento do frutos e a consequente colheita. Então, era uma situação agora de miséria, uma situação de pobreza,
uma situação de crise financeira por conta da crise espiritual. A crise espiritual de um homem, de um crente e até de uma nação, ela refletirá na vida da família, na vida da nação e na nossa vida, pessoalmente falando, não é? Então, o povo, ele não relacionava o que estava acontecendo, a crise, a seca, a fome, a essa negligência, a essa indiferença à obra de Deus. E por incrível que pareça, ainda hoje é assim. Às vezes estamos com problemas financeiros, estamos com problemas de ordem material, familiar, decadência espiritual e não temos a sensibilidade para discernir que é exatamente por conta da nossa acomodação, da nossa inércia, da nossa falta de interesse, de apetite de buscar a Deus, de meditar na sua palavra, de viver uma vida de temor, de obediência, de amar a Deus e de servi-lo e de fazer a sua obra. Exatamente, muitas pessoas muitos crentes estão submetidos a situações adversas, não é porque é uma prova de Deus, mas é porque eles mesmos estão colhendo o que eles semearam. Então, Deus, ele levanta o profeta Ageu para condenar e para exortar o povo diante daquela situação. Queridos irmãos, o que estabelecemos como prioridade em nossa vida vai indicar o amor que devotamos a Deus e a sua obra. Eu vou repetir essa frase para você. O que estabelecemos como prioridade em nossa vida indica o amor que estamos devotando para Deus e para a sua obra. É muito forte essa expressão. Então é necessário mudar e agir. Mudar e agir. Nós não podemos ficar conformados com essa situação espiritual, material em que estamos vivendo. Assim como a nação de Israel foi submetida por Deus àquela situação caótica, não é? Que eles estavam semeando e não conseguiam colher, eles estavam comendo e não se fartavam, bebendo e não se saciavam, e o pior de tudo é que eles, o que ganhavam, saía pelo saco furado, o sectel, o saco furado, porque não tinha a bênção de Deus, não tinha a prosperidade divina. Deus não confirmava, Deus não abençoava, Deus havia retirado a sua mão e a terra deteve o seu fruto, a sua produção. Era uma situação lamentável. Então, diante disso, é necessário mudar e agir. E o que é que devemos fazer? Devemos fazer o que Deus orientou através do profeta Ageu. Veja que a orientação divina para que aquele quadro pudesse mudar na vida dos hebreus e na nossa também, é essa lição que nós queremos aproveitar nessa reflexão para atribuir a nossa própria vida, como crentes que somos, servos de Deus e incumbidos que somos por fazer a obra do Senhor aqui na terra, como igreja que somos, como a missão que a igreja tem que cumprir aqui na terra. Então veja que a partir do versículo 8 do capítulo 1 de Ageu, Deus começa a dizer o que é que o povo tinha que fazer. Versículo 8 diz assim: subi o monte e trazei madeira
e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Que maravilha! Subir monte, isso significa que nós devemos nos esforçar para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, para fazer a sua obra. E dela me agradarei e eu serei glorificado, assim diz o Senhor. Então é necessário mudar e agir, é necessário subir monte, nos esforçarmos, trabalharmos em prol da causa do Evangelho, do reino de Deus. Até porque nem só de pão vive o homem, disse o Senhor Jesus. Mas não só subir monte, trazer madeira espiritualmente, nós podemos dizer que significa espírito de voluntariedade. Fazer de coração as coisas para Deus, fazer com sacrifício, não é? Fazer de coração, é isso que vai agradar a Deus, quando nós o amamos e fazemos o seu serviço por amor, por gratidão e não por outros interesses, como querendo barganhar com Deus ou por algum outro interesse pessoal. Queridos irmãos, mas além disso, o Senhor Deus, no versículo 8, ele ainda diz através do profeta Ageu: edificai a casa. E era a casa do Senhor que precisava ser edificada. A casa de Deus é onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, para louvá-lo, para sermos edificados, para aprender a sua palavra, para crescermos espiritualmente, exercitarmos a nossa fé e mantermos comunhão uns com os outros. E a casa de Deus estava em ruína. A casa de Deus estava completamente abandonada. Então é necessário amar a casa de Deus, amar a casa do Senhor, porque a casa do Senhor é lugar de oração, é lugar de culto, é lugar em que nós renovamos a nossa fé e mantemos comunhão uns com os outros. Então é necessário, por isso Davi, quando falava da casa de Deus, ele sempre dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dela. Então, queridos, edificar a casa é fundamental, mas não só isso. No versículo de número 13 deste mesmo capítulo 1 de Ageu, Deus faz uma promessa de mudar aquele quadro, se eles agissem, se eles também mudassem. No versículo de número 13, a palavra de Deus diz assim: então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Então, queridos, nada e nem ninguém vai impedir a bênção de Deus, nem os Sanbalates, nem os Tobias, nem os inimigos que se levantarem poderão impedir a construção da tua vida espiritual, o teu despertamento, o teu serviço para Deus. Então, o despertar, o avivamento, ele só vai começar em tua vida, em nossa vida, quando nós a avaliamos. O avivamento começa quando avaliamos a nossa vida. Então, eu venho da parte de Deus, nessa reflexão bíblica, dizer para você: não negligencie, não fique indiferente, não se neutralize na obra de Deus, no reino de Deus. Não permita que nenhuma raiz de amargura brotando lhe impeça de exercer o serviço cristão na casa de Deus. Glória a Deus. Então, o meu desejo é que você receba a graça de Deus, é que você receba a força de Deus,
o despertamento de Deus na sua vida, para que nesse início de ano você possa servir ao Senhor com alegria. E eu tenho certeza que Deus vai mudar este quadro caótico de inércia e de letargia espiritual da tua vida, para que você fique sensível às coisas de Deus. O Espírito Santo está tratando com você. É hora de despertar deste sono e erguer o teu altar para a glória de Deus. Queridos irmãos, neste momento nós queremos orar por sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por neste momento poder ministrar a tua palavra uma vez mais nessa reflexão bíblica. Que ela, Senhor, a tua palavra, produza mudança, efeito, Senhor, resultados, para que a nossa vida cristã seja uma vida frutífera, Senhor, uma vida próspera, Senhor, e não uma vida medíocre. Que nós, Senhor, não vivamos indiferentes à tua obra, ao teu reino, negligenciando, mas que possamos ser despertados para melhor te servir, para te agradar, Senhor, para vivermos no centro da tua vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, instrumentaliza a nossa vida para que ela seja um canal de bênção. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe ricamente e que você possa assistir um dos cultos de nossa igreja, a Assembleia de Deus, ali na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, aqui em Recife. Deus o abençoe em nome de Jesus.